Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Que bom ter você aqui nessa série de lives, onde eu estarei aquecendo os professores para um evento que vai acontecer na semana de 9 a 13 de janeiro, que vai se chamar Sala de Aula Afetiva Sem Indisciplina. Então, esse evento, deixa eu só conectar aqui o computador, porque eu não consigo acompanhar os comentários pelo celular. Pronto. Então, como é que vai ser esse evento, Gleice? Esse evento, ele vai mostrar para os professores, em 3 aulas, o caminho para acabar com a disciplina dentro da sala de aula. E como é que a gente acaba com a disciplina? Não é mágica, não é uma pílula. A gente vai acabar com a disciplina quando a gente conhecer, compreender como funciona a criança e o adolescente, né? Como funciona o cérebro dessa criança, como funciona o emocional dessa criança, o que essa criança está querendo dizer com aqueles comportamentos desafiadores, o que o adolescente quer dizer quando ele desafia o professor, quando ele debocha, quando ele faz guerrinha de bolinha. Então, quando a gente compreende o comportamento da criança e do adolescente, a gente consegue criar, né, uma aula e ações, atividades que a gente possa se conectar com eles. E a partir dessa conexão, a gente vai trazendo essa criança, esse adolescente para participar das aulas. As aulas vão ficar mais participativas, eles vão ficar mais engajados e a disciplina vai se acabando, assim, vai acabando, eles vão parar de fazer essas coisas que tanto nos afetam, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou Gleice Mayra, eu sou especialista em comportamento infanto-juvenil, atuo com formação continuada de professores e também sou professora do ensino básico da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu atuo numa escola que fica num território, numa área de conflito aqui no Rio de Janeiro. E nessa semana, eu vou estar trabalhando especificamente o olhar para o professor, né? Por quê? Quando a gente fala em sala de aula afetiva, a gente está falando de uma estrutura que envolve o aluno e sua família, que envolve a didática, né? A metodologia, o conteúdo, a forma com que a gente trabalha isso, e também envolve nós, professores. E o que a gente vê muito é a sociedade olhando para o conteúdo, é a sociedade olhando para o aluno e poucas pessoas, poucos profissionais olham para nós professores. E as pesquisas estão mostrando que nós professores estamos adoecendo. Ontem, na live de ontem, eu trouxe uma pesquisa que foi antes da pandemia, que foi apresentada pela revista Nova Escola em 2019, e ela apontava que 71% dos professores entrevistados disseram, né, que haviam se afastado da sala de aula por questões psiquiátricas e síndromes de Burnout. Então é muito importante olhar para nós professores, olhar para a nossa força, olhar para nossas fraquezas, entender como a gente está lidando com todas essas questões que chegam na nossa sala de aula, nas escolas particulares e também nas escolas públicas, né? Lembrando que a gente está num país de desigualdade social, então quem trabalha com escola pública recebe dentro da sua sala crianças muitas vezes sem nenhuma estrutura familiar, a gente não tem a família para contar, né? Isso não estou generalizando, é lógico que tem muitas famílias que são super parceiras, eu particularmente esse ano tive famílias muito participativas, sempre tenho famílias participativas que estão dentro da sala de aula, que estão comigo, que me dão apoio, que me ajudam, mas também eu tenho famílias que eu nem conheço, né? Eu tenho crianças que eu nunca vi o responsável. Então a gente lida com tudo isso e isso acaba nos adoecendo. Então o que eu quero trazer nessa live de hoje? Eu quero trazer esse olhar para a gente, eu quero que a gente perceba que a gente tem uma potência dentro da gente. Ontem eu falei muito sobre isso, né? Eu falei muito sobre a autoestima, sobre a gente se sentir bem, a gente se conectar com as nossas forças, porque a gente se cobra muito, a gente se julga muito, a gente está sempre com o chicote, né? A gente mesmo fica se cobrando, a gente mesmo fica batendo na gente, fora a família que vem cobrando, a direção da escola que cobra, a sociedade que cobra, e o professor está adoecendo. E a gente não se formou, a gente não passou anos estudando, a gente não fez pós para a gente adoecer, né? Para a gente virar estatística
por uma questão de saúde. Então, nessa aula, nessa semana, né, nessas 3 semanas, e amanhã também, eu vou estar olhando para isso, a gente vai estar conversando sobre isso, é um diálogo, é um bate-papo. Eu queria muito que vocês pudessem conversar comigo, escrever no chat o que vocês pensam das coisas que eu estou falando, se faz sentido para vocês, porque é importante isso, né? Eu queria agradecer muito aí a participação de quem já está chegando, para a gente poder conversar, é mais uma conversa. Na semana que vem, eu vou aumentar as lives, eu irei fazer 2 lives por dia, e aí eu vou olhar mais para a questão das metodologias que embasam o método Tessituras, que é esse método que eu irei apresentar no evento. Porque o Tessituras, ele se baseia em 6 pilares, que são 6 abordagens que me ajudam a entender como funciona a cabecinha dos meus alunos, crianças e adolescentes. Então, na semana que vem, eu vou entrar um pouco mais nessa questão, mas nessa semana o olhar é para você, professor. É com você aí que eu quero falar, é com a Monique, é com a Luzia Carla, com a Janaína, com a Brenda, com a Cláudia, com vocês que estão chegando e que representam todos os outros professores que não estão aqui nesse momento, que vão assistir essa live depois gravada. E eu sempre falo para os professores que participam do processo de formação comigo, a gente só consegue levar o outro aonde a gente consegue chegar. Então a gente só vai conseguir desenvolver uma metodologia, a gente só vai conseguir trabalhar a educação socioemocional, trabalhar a comunicação não violenta, né, que são alguns dos pilares que eu levo para a minha sala de aula, se eu estiver bem, se eu estiver conectada comigo, se eu estiver conectada com a minha melhor versão. Sabe? E o ano de 2022 está acabando, a gente está entrando no 2023, a gente está de férias, a gente precisa aproveitar essas férias, a gente precisa relaxar. Se for possível passear, se não for possível, que a gente fique no nosso espaço, na nossa casa, mas que essa casa seja um espaço para nos acolher, que a gente fique ali bem, lendo os livros que fazem bem para a gente, né, ouvindo as melhores músicas, mas a gente precisa estar bem, para que a gente entre no ano de 2023 com o pé direito, fortalecidas, que a gente chegue na nossa sala de aula com a nossa melhor versão, que a gente chegue na sala de aula com o olhar abelha. Eu sempre falo para os meus estudantes, nós somos professores abelhas, nós não somos professores moscas. A gente precisa passar por essa transformação se em algum momento a gente estava ali atuando como uma mosquinha. Quem não sabe do que eu estou falando, assiste aí a live de ontem, que ontem eu expliquei um pouco mais sobre essa analogia que eu faço com os meus professores. Então, nessa live de hoje, eu vou falar sobre os hábitos. Os 7 hábitos que são importantes para que a gente se transforme, para que a gente mostre a nossa melhor versão, né? Que a gente passe a trazer esses hábitos para a nossa vida, se a gente ainda não faz, e se a gente já faz, que a gente possa fortalecê-los, para a gente possa focar e melhorar cada vez mais essa nossa postura, essa nossa ação. E quando a gente fala em hábito, do que a gente está falando, né? Essa live eu estou me baseando nesse livro aqui, do Stephen Covey, que é um livro muito, muito legal, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não é modinha, não é aquele livro de autoajuda, não estou criticando, tá, gente? Tem muitos livros super legais, eu acho que as pessoas precisam encontrar aonde se conectar para se sentir bem, e se for num livro, qualquer livro de autoajuda, que legal, que se está funcionando, esse é o caminho. Mas esse livro, ele é profundo, ele é um livro, você vê que é um livro grosso, ele é um livro tenso, assim, é uma leitura que você vai lendo, mas é uma leitura agradável, você não quer se desgrudar do livro. E o que ele considera como hábito? Ele fala que o hábito constitui fatores poderosos na nossa vida, porque representam padrões do nosso comportamento, conscientes e muitas vezes inconscientes, né? A neurociência, ela fala, né? Ela apresenta que para que uma ação nossa se torne um hábito, ela precisa ser repetida 26 vezes. Né? Até há pouco tempo se falava em 21 vezes, mas as últimas pesquisas estão apontando para 26 vezes. Então, se você quer construir um hábito novo na sua vida, você precisa repeti-lo 26 vezes. Então, você quer começar a caminhar de manhã, você vai ter que caminhar durante 26 dias para que o seu cérebro transforme isso num hábito, para que isso
fique fixado no seu córtex, para que você passe a fazer isso sem estresse, sem ter que pensar, hoje eu vou, hoje eu não vou. Você já levanta e vai. E assim é com tudo, gente, é com dieta, é com novas posturas, novas formas de pensar, né? A gente precisa transformar muitas coisas na nossa vida, mudar alguns hábitos. E a gente vai ver agora quais são os 7 principais hábitos que a gente precisa desenvolver, caso a gente ainda não tenha. E muitas pessoas falam assim, mas hábito não se muda. Tem até um escritor que ele fala isso, hábito não se muda. Se muda sim, a gente constrói hábito. O nosso cérebro, ele aprende até o fim de nossas vidas. A gente está sempre no processo de aprendizagem, né? Antigamente se pensava que o cérebro só aprendia nas primeiras infâncias. Não, o cérebro continua aprendendo, né? A gente tem a neuroplasticidade do cérebro, que é o reaprendizado do cérebro. Parte do cérebro que tinham a função da escrita e que deixam de existir por um AVC ou por um acidente, a parte do cérebro que não tinha essa função pode passar a desenvolver essa função. Então a neuroplasticidade mostra que a gente pode sim mudar os nossos hábitos, a gente pode sim continuar aprendendo, a gente pode sim continuar desenvolvendo. Tem uma frase, deixa eu pegar aqui a frase. Tem uma frase do Aristóteles que ele fala assim: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Então a gente precisa ser isso, né? Fazer coisas para que a gente tenha esse hábito excelente e que a gente possa se transformar nessa pessoa brilhante que nós somos. Porque a gente né? A gente precisa se conectar com isso, a gente precisa trazer isso, mesmo que você esteja no momento que não está legal, mesmo que você ache que você não faz nada certo, mesmo que você fique ali com chicote, você precisa mudar isso, né? Então, nessa live de hoje, eu quero falar sobre isso, assim, sobre esses 7 hábitos que a gente precisa mudar. E quando a gente está pensando em hábitos, a gente precisa entender que o hábito se forma em 3 dimensões. Primeiro é o conhecimento, né? O que fazer e por que fazer. O segundo é a habilidade, como fazer. E o terceiro é o desejo, né? Querer fazer. Então, para você mudar, para você criar novos hábitos, você precisa primeiro conhecer o que você quer, saber o porquê e o que fazer. Depois você precisa saber como fazer, né? Ter essa habilidade, e você precisa querer fazer, você precisa querer mudar, né? Essa questão vem de você, de dentro para fora. Então vamos lá para o primeiro hábito. O primeiro hábito é ser proativo, né? É um princípio da visão pessoal. Porque a pessoa que não é proativa, ela é uma pessoa reativa. E quem é essa pessoa reativa? A pessoa reativa é aquela pessoa mosca que eu falei na live de ontem, né? A pessoa reativa, ela foca no externo, no que ela não pode controlar. É aquela pessoa que culpa sempre o outro, que culpa sempre a realidade externa a ela. É aquela pessoa que faz com que essa situação externa acabe afetando fisicamente e as suas emoções. Então é aquele professor que sempre está colocando a culpa no sistema, na direção, na família, nas crianças. E esse olhar focar no outro e colocar a força do que está acontecendo com você na responsabilidade do outro, muitas vezes leva essa pessoa a adoecer. Existe uma pesquisa que foi feita já há uns 20 anos atrás, que ela mostra que quando o indivíduo ele não se vê capaz de mudar a realidade, ele adoece. Isso gera uma ansiedade que acaba levando a um estresse, né? Então, esse momento de estresse e pode gerar uma depressão, é você se ver impotente de uma situação. Foi feito um estudo com ratinhos no laboratório, onde eles estavam em duas gaiolas separadas, e essa gaiola vibrava e dava um desconforto para eles, para os ratinhos. E um ratinho foi ensinado que ao tocar uma alavanca, essa tremura, né? Essa vibração nas gaiolas paravam. Então,
o que aconteceu durante um tempo, né? Eles eram expostos a isso, a esse desconforto. O ratinho que sabia que podia desligar a alavanca e parar, ele ia lá, desligava a alavanca, né? Apertava a alavanca e se livrava do desconforto. E o outro ficava ali exposto ao desconforto até que os cientistas desligassem. Depois de um tempo, o ratinho que era exposto a esse desconforto começou a desenvolver hábitos de se roer, de andar em círculo, de ficar rodando, andando para lá e para cá, e ele acabou adoecendo, né? E o outro ratinho não. Quando eles começaram a observar isso no padrão de comportamento das pessoas, aquelas pessoas que tinham esse posicionamento mais reativas, que achavam que as questões, né, que as afetavam eram sempre questões ligadas ao externo, né? Ah, então estava com falta de dinheiro porque era uma questão só social, parará, parará, parará. Essas pessoas mais para frente desenvolveram doenças como ansiedade e depressão. Então é muito importante que a gente se torne uma pessoa proativa, né? Ontem eu já falei sobre isso, eu não estou falando que a gente não tem que considerar as questões que vêm externas. É lógico que em algumas situações a gente não tem como mudar, né? Mas o que eu estou falando é que esse não pode ser o nosso foco principal. Que a gente pode buscar, como uma pessoa proativa, olhar para uma situação e pensar o que eu posso fazer dentro dessa situação para ir melhorando o meu bem-estar, para ir melhorando a situação onde que eu estou. A pessoa proativa, ela traz para ela também a responsabilidade, é a corresponsabilidade. Se eu estou passando por uma situação, é lógico, né, que dentro da sala de aula e trazendo para a nossa realidade, a gente tem questões sim, né, do sistema, a gente tem questões sim da sociedade, né, da questão social, da desigualdade social, a gente tem questões sim da família que não participa, da família que é uma família ausente, a gente tem questões sim da direção que muitas vezes não chega junto e pressiona. Mas quando você é uma pessoa proativa, você não vai focar nisso, você considera isso, mas você foca em você, na sua força, no que você pode fazer diante dessa situação. Eu sou uma pessoa proativa, eu procuro trabalhar esse hábito dentro de mim e eu não vivo no país da Alice. A minha sala é uma sala de aula como a sua, com questões que chegam como a sua, né? Com abuso de criança, com abandono infantil, com famílias que não aparecem na sala, não estão dentro da sala, que eu nem conheço as famílias, mas eu olho para essas crianças e eu busco fazer o que eu posso. Eu vou trabalhando com os colegas, eu vou fazendo parceria com os professores que também têm essa visão que eu tenho e a gente vai fazendo o que a gente pode fazer de melhor. Então, a pessoa proativa é essa pessoa que ela não se paralisa diante de uma situação externa, mas ela olha para essa situação externa e ela vê o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para resolver e ela começa a andar, ela começa a se movimentar. E quando ela começa a se movimentar, isso vai fortalecendo e as coisas vão sim mudando. As coisas podem sim mudar. É lógico que a gente não alcança o melhor dos mundos quando a gente está falando de uma escola, de uma rede pública, onde a gente está ligado realmente a um sistema, mas a gente pode sim fazer da nossa sala de aula o melhor dos mundos. E é o que eu faço, é o que muitas pessoas que estão aqui fazem. Eu acabei de ver que entrou a Valéria Viana, que é uma professora fantástica que trabalha comigo. Valéria, um beijo. Ela é uma professora que já está há mais de 30 anos na sala de aula e ela trabalhando nesse sistema de rede pública. E a Valéria ela faz da sala de aula dela um exemplo a gente seguir. É uma professora que eu acompanho, que eu sigo, que me ajudou muito. Eu já até falei dela em algumas postagens, o quanto que ela me ajuda dentro da minha sala de aula. A Janaína está falando aqui, eu adoeci em 2022, estou aqui para mudar esse quadro em 2023. É isso aí, Janaína, e você vai mudar. Você vai mudar porque você quer, né? A gente pensa nas dimensões do hábito, a gente não pode perder isso, a gente precisa ter o desejo. E aí a gente vai procurar saber o que a gente quer e por que a gente quer, e a gente vai ter a habilidade de fazer. E se a gente não sabe, a gente aprende, a gente busca, seja numa live, seja num vídeo. Hoje em dia, o aprendizado, a informação, ela brota, gente. Você liga o celular e você tem ali uma infinidade de profissionais oferecendo vídeos, né? Tem muitos canais de professores, de educadores, de psicólogos que você pode ler, que você pode olhar, que você pode estudar e você pode se fortalecer. Então,
O primeiro hábito que vocês precisam trazer para vocês, que eu trouxe para mim e que eu olho para esse hábito com muito carinho sempre, é ser proativo. O segundo hábito é comece com o objetivo na mente. É o princípio da liderança pessoal. Que objetivo você tem? Imagina você, professor, professora, lá no finalzinho da sua vida, já bem, chegando no final, assim, cumprindo toda a sua trajetória, já uma pessoa bem idosa, já lá chegando nos seus 96 anos, eu quero chegar nos 96, gente, chegando lá nos 96 anos, e aí você olha para aquela pessoa idosa, aquela pessoa que está lá, já fechando o seu ciclo, e você pergunta, o que você diria de você mesmo? Aquela pessoa ali, que é você lá no finalzinho, é o que você gostaria de ser? Quem é aquela pessoa? O que você diria para ela? O que você faz hoje está condizente com o que você quer que aquela pessoa seja? Aquela pessoa que está lá é você. Ela representa o que você queria ser? O que você faz é o que você caminha para ser aquela pessoa? É muito importante a gente pensar nisso, E as pessoas que estão lá ao redor daquela pessoa idosa, já no finalzinho da sua vida, a família, os amigos, o que aquelas pessoas dizem de você? Será que o que elas estão falando de você é o que você constrói para que elas falem? Então a gente responder isso, a gente ter esse olhar, ajuda muito a gente a pensar qual é o objetivo que a gente tem para a nossa vida, qual é a nossa missão. A gente está aqui a serviço de quê? Quem que a gente é? Porque ontem eu falei muito disso, a gente entra no automático e a gente vai, e a gente não para refletir, A gente não para. O Steven fala desse livro que uma agenda cheia, uma agenda lotada, não necessariamente seja uma agenda eficaz, Então, não é porque você faz muita coisa, não é porque você tem uma vida lotada, que você está sendo eficaz com você. Às vezes você está sendo eficaz para os outros, mas e você? Quem é a pessoa que você está construindo? Quem é a pessoa que você está sendo? Você precisa parar e olhar para isso. Tem um outro comentário da Rose que ela fala: tive uma sala muito difícil em 2022, mas não desisto, pois amo minha profissão e tudo é aprendizado. É isso aí, Rose. Assim, você ama a sua profissão como eu amo a minha, como as pessoas que estão aqui amam, como os professores abelhas amam, buscam, porque é isso, nós somos professores, a gente sabe o que a gente quer fazer. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre nesse diálogo com o nosso eu, olhar para a gente, refletir. Ontem eu falei, de qual lugar que você se coloca na sua vida. Então é muito importante você se colocar em primeiro lugar, não sempre, E ontem eu falei muito sobre isso também, mas você estar ali entre os primeiros lugares da sua vida, Não colocar um monte de gente, um monte de coisa na sua frente e depois você chega lá no finalzinho, quem é você? Quem está lá junto de você? Porque você está construindo isso é uma construção, então a gente precisa olhar para isso, refletir sobre isso. Como é que você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Que legado você quer deixar para as pessoas que convivem com você? Então é muito importante você estar pensando isso, O Theo está mandando um beijo, o Theo é meu neto, gente. Fofo, amor, beijinho da vovó. Então é isso, O que eu quero deixar para essa criança? O que eu quero mostrar para minha filha? Então, a gente precisa refletir isso, a gente precisa construir esses hábitos. Então, a gente precisa primeiro pensar em ser proativo. O segundo hábito, comece com o objetivo em mente, Comece a pensar hoje qual é o seu objetivo, o que você quer com isso. O terceiro hábito, primeiro, o mais importante. Isso a gente falou um pouquinho ontem, mas a gente precisa repetir hoje, e isso está entre os hábitos, e esses 7 hábitos, relembrando, eu tirei daqui, não foram hábitos que eu criei, mas que eu considero e que eu valido, que eu acho que são sim muito importantes no desenvolvimento de uma pessoa, E isso a gente já começa a trabalhar também com as crianças,
né? Ajudando as crianças a construir a sua autoestima. E ontem eu falei, a gente não constrói a autoestima de ninguém, a gente prepara espaço para que o outro desenvolva a sua autoestima. O que a gente precisa trabalhar é a nossa autoestima, é a sua autoestima, professor, é a minha autoestima. Então, a gente precisa olhar para esse terceiro hábito, que é o primeiro, o mais importante, é o princípio do gerenciamento, né? Então, escreva aqui no chat para mim, o que é importante para você hoje? Em uma única palavra. Oi, Giovana, a minha aluna está chegando. Jaqueline, é esse aqui, ó. Depois, quando a live ficar salva, eu coloco o nome do livro, que aparece espelhado, né? São os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Eu coloco depois o nome, tá? Escreva aqui para mim, o que é importante para você hoje? Em uma palavra só. Conversa comigo, gente, porque eu gosto de diálogo. Eu não gosto de falar sozinha, não. A Monique falou, minha parceria de sala de educação infantil é rígida ao extremo. Não deixe as crianças se movimentarem. Às 11, ao entrar, já terei um desafio. Já dividi sala com ela e foi muito ruim. Monique, você vai precisar mexer com ela, sabe? Com um jeito, procurando uma comunicação não violenta, conversar com ela, sabe? Propor, de repente, na escola, grupos de estudo. Não sei se vocês têm aí um momento que vocês planejam junto, mas propor a leitura de alguns textos que falam da importância do movimento. Ler Vallon, Piaget e Vallon, Montessori, elas são pedagogos, são educadores, estão aí dentro da grade da psicologia e mostram a importância do movimento, a importância da brincadeira para que a criança se desenvolva. As pessoas estão escrevendo aqui saúde, paz, né? Saúde. Então, em uma palavra, né? Quando eu pergunto isso para os professores no processo de formação, os professores colocam lá saúde, família, Deus, né? Felicidade. Ninguém nunca colocou lá ver foto de pessoas na rede social, comprar objetos em shopping chineses, né? Na China, ninguém coloca isso. As pessoas colocam que, em primeiro lugar, vem a saúde, a afetividade, o reconhecimento, a autoconfiança que vocês estão colocando aí. Se isso vem em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente para de olhar para isso, amor, né? A gente para de olhar para isso e a gente passa muito do nosso tempo olhando a rede social, né? Olhando fotos da pessoa, olhando a vida do outro, conversando, comprando, né? E isso eu até falei ontem, que muitas vezes a gente até se compara com o que o outro coloca e ele começa a achar que o outro é melhor do que a gente, porque ele mostra ali uma vida melhor, né? Com melhor posses ou passeando muito. Então, eu não estou fazendo empatia, muito bom. Eu não estou fazendo aqui contra a rede social. É lógico que a rede social é importante, a gente está aqui numa rede social, ela tem muito valor, a gente vê muitos canais, como eu acabei de falar, importantíssimos, mas a gente muitas vezes coloca o celular na frente de um amigo. Quem aqui nunca entrou num restaurante e não observou ali no restaurante, numa mesa de um restaurante, todas as pessoas com o celular na mão, olhando para o celular? Né? Quantas vezes você está em reunião de família e você olha, as pessoas estão no celular? Então, existem vários estudos já mostrando o quanto o celular vicia, o quanto isso pega a gente, essa coisa de olhar a vida do outro, de conhecer a vida do outro. Isso faz as pessoas muitas vezes até relaxar e ficar ali olhando, né? Se você olhar para os canais, os canais que são de blog, onde as pessoas colocam as suas vidas, tem muito mais seguidores do que o canal onde a professora vai lá e coloca um conteúdo, onde um psicólogo vai lá e coloca alguma coisa. Porque isso sempre atraiu a atenção das pessoas, né? A gente vê aí o Big Brother já, sei lá em quantas edições, e o Big Brother tem mais de 20 anos, né? Há 20 anos atrás, ele já fazia sucesso, as pessoas ficavam ali, pagavam para poder ter acesso às imagens da casa durante a madrugada. Então, eu não estou discutindo isso, mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa priorizar e ver como objetivo aquilo que a gente entende ser mais importante, né? Então, se o mais importante para você é a sua família, quando você estiver com a sua família, desliga o celular,
coloca no silencioso, né? Esteja ali disposto, disponível para sua família. Eu já cansei de ver professores na sala de aula com o celular o tempo inteiro na mão, porque vicia, sabe? Ou então quando para conversar um pouquinho na sala dos professores, já está com o celular de novo na mão, né? Então a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar desse hábito de primeiro o mais importante, né? Então se o mais importante para você não é a rede social, o mais importante para você é o amor, a empatia, a família, a tranquilidade, né? A gente precisa olhar para isso e trazer isso em primeiro lugar. A Jaqueline falou verdade, verdade tem razão, o celular está em tudo. Sim, está. E está aqui com a gente, né? Eu estou falando com vocês por um celular. Então, o celular é importante. Na minha vida, ele é importante porque eu estou transformando tudo que eu aprendi, eu estou disponibilizando para vocês, para as pessoas na rede celular, nas redes, através do celular. Como eu aprendo muito, né? Eu sigo alguns canais onde eu aprendo muito, né? A partir disso, mas qual é a minha prioridade? Então, a gente precisa trazer esse terceiro hábito para ter em mente o que a gente quer e começar a partir de hoje. Se você é uma pessoa que está dando muita atenção ao celular, e se você dá atenção ao celular, não vai fazer você ser quem você quer que aquele idosinho lá de 96 anos seja reconhecido, começa a mudar, né? Então, começa a mudar esse hábito. E aí, faça isso por 26 vezes, porque o cérebro aprende por repetição. Então, você precisa construir esse hábito em 26 dias seguidos, que isso vai facilitar muito para você adquirir o hábito. O quarto, pense ganha-ganha. É o princípio da liderança interpessoal. Então, o que é isso, gente? Tem uma atividade que eu faço com as crianças e com os professores também, que é muito legal. Imagina a situação. Eu chego para os professores e para os adolescentes e para as crianças, amarro uma bexiga daquelas que a gente enche de aniversário no pé, né? Amarro ali bem no pé, bem no tornozelo e falo assim, bom, a dinâmica é, ganha a brincadeira quem permanecer com a bexiga sem estourar, com a bexiga inteira. Valendo. Quando eu faço valendo, vocês conseguem imaginar o que acontece? O que vai acontecer? As crianças, os adolescentes e os professores saem desesperados querendo estourar a bexiga do outro e vai estourando. E aí esse ganha-ganha se transforma nessa dinâmica num ganha-perde. Alguém vai ganhar, alguém vai ter que perder. E começam a estourar até que chega um momento que é o perde-perde. Todo mundo perde porque todo mundo fica sem bexiga. E aí eu chamo para uma reflexão. Aonde foi que eu falei que precisava ter um único ganhador? E aí, né, aquele silêncio. Por quê? Porque a nossa mente está sempre no ganhar e perder. Às vezes você faz um elogio para uma pessoa e a outra fala assim, ah, mas eu também faço. Eu falei, sim, eu não estou falando que você não faz, eu só estou falando que ela faz. E aí a pessoa logo acha que, porque você falou uma coisa, você está diminuindo a outra. Ou então você fala assim, ah, eu me preocupo muito com as causas animais. Ah, mas as crianças também passam fome. Sim, eu me preocupo também com as crianças, mas eu também me preocupo com os animais, né? Eu me preocupo muito com as crianças na África. Ah, mas as crianças no Brasil também estão passando fome. Sim, mas eu também me preocupo. O fato de me preocupar com uma criança num país não significa que eu não me preocupe com a criança do outro. Mas a nossa mentalidade, a nossa sociedade, né, que é uma sociedade que durante muitos anos focou muito na competição. E aí os professores mais antigos percebem isso, né, com mais tempo de escola, o quanto as aulas de educação física eram de competição, competição, competição. E hoje a gente já vê uma outra abordagem, a BNCC trazendo toda uma atividade de educação física de se construir junto, né, de jogos interativos, de trabalho em equipe. Então, para a gente começar a pensar em trabalhar em equipe, para a gente trazer isso para a nossa sala de aula, a gente precisa pensar no ganha-ganha, né? É o professor Ubuntu, né? Nós, professores abelhas, somos professores do ganha-ganha, nós somos o Ubuntu. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Ubuntu, mas para quem nunca ouviu, eu gosto de contar muito essa versão, que foi a primeira versão que eu conheci, eu já ouvi outras,
mas essa é uma versão de um estudioso, de um antropólogo que estava numa localidade da África fazendo uma pesquisa, e ele pegou uma cesta de doce, colocou num lado do campo e falou para as crianças enfileiradas, ele falou, vocês vão correr, quem chegar lá primeiro ganha toda a cesta de doce. Então, quando ele falou eu me arrepio, toda vez que eu falo isso, as crianças se deram as mãos e correram juntas, de mãos dadas, até a cesta do doce. E aí sentaram em volta e começaram a distribuir, a comer o doce. E aí ele perguntou para as crianças por que elas fizeram isso, e elas falaram porque elas não conseguiriam ser felizes sozinhas, alguma coisa assim. Isso já foi mudado, né, gente? Porque talvez não tenha sido essa a fala, nem essa a história, mas a história que eu conheci, depois eu já ouvi fazer outras, é que, e aí existe sim, né, esse termo Ubuntu, e esse termo Ubuntu, ele significa empatia, olhar para o outro, perceber o outro, traduzindo para a gente seria a empatia, a se colocar no lugar do outro. Então, nessa história, as crianças queriam estar todas juntas comendo o doce, porque não precisava uma criança sozinha ter aquele amontoeira de doce. Então, quando a gente está falando no ganha-ganha, a gente está falando em segurar na mão da professora que está do lado, em conversar com ela, em ajudar. Eu falei já em outros momentos, a Valéria entrou aqui na live, eu me referi a ela. Eu peguei esse ano uma turma de 4º ano com 38 crianças, onde 16 não estavam alfabetizadas. Gente, elas não sabiam escrever o nome completo, elas não sabiam escrever sapo. Né? Lembrando que a gente teve uma pandemia, que essas crianças tiveram o 1º ano, e ainda foi um 1º ano complicado, porque a professora estava adoentada, então precisava sair de licença, a escola não tinha professora substituta, eles tiveram um 1º ano um pouquinho complexo, pegaram o 2º ano na pandemia, o 3º ano praticamente todo na pandemia. Quando a gente voltou, a professora tinha que praticamente alfabetizar a turma toda, porque já tinham ficado muito tempo em casa, não tinham acesso à internet, essas crianças não estavam alfabetizadas, chegaram para mim no 4º ano. E eu só consegui alfabetizar, eu alfabetizei 12 dessas 16, 4 estão com encaminhamentos, porque precisam ser avaliadas por um especialista, e eu só consegui isso porque eu tenho na escola onde eu estou professoras Ubuntu, professoras abelhas. A Valéria todos os dias ia na minha sala com uma xerox para eu reproduzir. Tinha um livro fantástico, que ela tinha esse livro. Eu olhei para comprar, o livro custava R$200. Gente, eu não tinha os R$200 para comprar. A Valéria tinha o livro, ela xerocava para mim, ela me dava todos os dias uma folha e eu reproduzia para as 16 crianças. Outras 2 professoras também me ofereceram livros, confeccionaram para mim relógio para eu trabalhar a hora com as crianças, porque eu estava muito atarefada. Então, isso é ganha-ganha, né? O fato da Valéria ter me ajudado não fez com que eu fosse mais do que ela, ou ela fosse mais do que a mim. Nós fomos juntos, nós ganhamos juntas. Então, essa é a nossa mentalidade, a gente precisa trazer muito isso para a nossa escola. Uma professora acabou de falar aqui que trabalha com uma outra pessoa que tem dificuldade em reconhecer que as crianças precisam de espaço, né? Ainda coloca as crianças sentadas. Então, trazer essa professora é um desafio, vai ser um desafio grande quando você trabalha em parceria com alguém que essa pessoa pensa diferente. Mas trazer essas pessoas para a gente é muito importante. A Janaína está contribuindo aqui com o Ubuntu, é uma filosofia africana, e eu sou porque nós somos. Isso mesmo, Janaína, gratidão. É isso, eu sou porque nós somos. Né? A gente precisa ter essa mentalidade. A gente ouve muito falar assim, a classe dos professores não se junta, né? É desunida. Então, aí você começa a criar também essas frases que vão ficando no seu inconsciente. Quando você vê, você está se comportando assim, né? A Monique está falando, admira a união dos professores do ensino fundamental. Sim, a gente se une mais, né? A gente precisa disso, a gente não precisa competir. A gente precisa de união, a gente precisa compartilhar. Não é fazer o mesmo planejamento, né? Eu venho falando muito sobre isso. A gente planeja cada um para a sua sala. A sua sala é sua e o seu planejamento precisa olhar para a sua criança. Mas você pode compartilhar ideias, você pode compartilhar metodologias, você pode compartilhar atividades. E aí você olha se aquilo ali é válido para a tua turma. Mas estar compartilhando junto, isso é muito importante. Então, gente, o hábito número 4, pense o ganha-ganha.
né? A gente vai se construindo a partir desse olhar. Hábito número 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E aí, é o desafio que a nossa colega aqui vai ter que participar, vai ter que desenvolver lá onde ela está trabalhando com a parceira. Porque quando a gente fala em procurar primeiro compreender, depois ser compreendido, a gente está falando numa comunicação empática, a gente está falando em observar, sentir, né? A gente está falando da comunicação não violenta, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na comunicação não violenta, é um dos pilares que eu também levo para a minha sala de aula. Então, o que a comunicação não violenta fala para a gente é olhar a situação sem julgar, observar a primeira situação, ver o que aquela situação faz com que a gente sinta, né, o que a gente está sentindo, expressar o que a gente está sentindo e fazer um pedido para o outro. Então, eu tenho vídeos no canal e na semana que vem eu vou falar mais sobre a comunicação não violenta. Ela é uma ferramenta riquíssima e brilhante para a gente levar para a nossa sala de aula, para nossas reuniões de professores, para o nosso casamento, para a nossa vida, para a relação com os nossos filhos, porque ela ajuda a gente a acabar com os ruídos. A comunicação não violenta nos ajuda a olhar para o outro. Então, quando a gente está falando em compreender para depois ser compreendido, a gente está falando em se abrir para entender o que faz com que aquela pessoa tenha aquele tipo de comportamento. Por que será que aquela professora, que é tão rígida com os alunos, age dessa forma? Vamos tentar primeiro compreendê-la. E aí depois a gente vem, depois de você já entender, de você olhar sem julgamentos, de você não colocar a pessoa na caixinha, você consegue trazer, isso faz uma mudança dentro de você, né? Quando a gente está falando nas relações, a gente tem várias abordagens, a gente tem a própria neurociência que mostra, né, que traz a questão do cérebro espelho. Como é que a criança aprende? Aprende porque fica observando, né? E já existem estudos que vêm trazendo aí a questão da física quântica, que você consegue passar para o outro aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, através de reações físicas, né? E aí a física quântica é difícil, eu não sou para explicar, mas você consegue isso. Então, quando você está com um pensamento, quando você tem uma ideia, que você chega para o outro com aquilo, mesmo que você não fale, o outro consegue perceber isso. Mas na prática a gente sente isso, né, gente? Quantas vezes você chega no lugar e você já sente aquele incômodo, aquilo ali não te faz bem, ou a pessoa chega perto de você e você já se sente incomodada? Porque a física quântica mostra isso. Existe um campo magnético e os cérebros, as células, os neurônios se conectam a esse campo e a gente consegue ter essa percepção. Então é muito importante a gente trabalhar na gente isso, né? Trabalhar a nossa forma de enxergar as pessoas, parar de julgar. Eu falo muito isso. A pedagogia sistêmica é outra abordagem que eu também uso e ela traz muito esse não julgar, né? E é tão difícil, né, gente? Porque a gente, quando percebe, a gente está julgando. A gente julga e não percebe que está julgando. Nossa, como eu tinha falas com julgamento, assim. Como eu julgava, assim. Como eu falava com as pessoas sendo... julgando mesmo, assim, definindo algumas coisas sem perceber, né? Mesmo já sendo uma pessoa mais aberta para as questões. E aí, quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, quando eu me aprofundei, mergulhei mais na comunicação não violenta, foi que eu percebi que eu ainda tinha esses requisitos e eu parei. E eu vou parando, porque é gradativo, né, gente? A gente não vai mudar de uma hora para outra. Ninguém vai sair daqui com esses 7 hábitos e amanhã já começar a mudar. A gente vai mudar o que a gente tiver que mudar. E a gente precisa muito olhar para as nossas forças, porque aquilo a gente tem de dom, porque a gente não tem que mudar tudo. A gente tem que ir se construindo, se reconstruindo, a gente vai se afinando. É um processo. A gente vai aprender a vida toda, né? E a gente vai, no ano que vem, aprende uma outra coisa, percebe, alguém falou isso, é um aprendizado. É um aprendizado, né? O Armando falou, para mim a escola deve funcionar como um organismo que se fortalece com o coletivo. Total, Armando, total, a gente precisa disso, né? A gente não consegue ficar um professor sozinho na sua sala de aula, sem conseguir
conversar com o outro, sem conseguir compartilhar com o outro, ele não avança, né? E às vezes é difícil, porque às vezes você está sozinha numa escola onde todo mundo tem uma outra visão e só você tem aquela visão, e aí fica difícil, mas você vai, entendeu? Você vai tentando, você mostra para um, você mostra para outro, você compartilha. Na semana passada uma professora falou para mim, Gleice, mas quando eu tento compartilhar, os professores acham que eu estou querendo me mostrar. Eu falo assim, deixa ele achar, você está fazendo isso para se mostrar? Não, eu quero compartilhar o que eu faço. Então, eu pensei, às vezes eu ficava assim, receosa de compartilhar o que eu estou fazendo nas redes sociais. E depois eu percebi que não, que aquilo estava contribuindo para outras pessoas, eu estava recebendo feedback. Foi aí que surgiu todo o meu canal, que surgiu a minha rede social, que eu comecei a compartilhar o que eu faço. Independente se tem pessoas que pensam de um jeito ou pensam de outro, que não seja o que eu estou, né? Qual é o meu objetivo? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo, né? A Monique falou, essa professora que citei é sempre a última sala a ser escolhida na atribuição de sala. Ela é reservada e não participa de confraternização. Vou focar em propostas de corpo, movimento e relaxamento. Isso aí, Monique. Você sabe que você vai entrar para um desafio, mas olha, ela também pode mudar. De repente, o que essa professora precisa é ser acolhida, é parar de ser julgada, é parar de ser olhada. Ela assim como quantas crianças também não são assim? Então, chegue para ela com o seu coração aberto, faça isso, sabe? Por mais que você saiba todas as informações, por mais que você saiba quem ela é, a relação de vocês é única. Então, restabeleça essa relação a partir do princípio da empatia. Acolha essa professora, se aproxime dela, passe a ouvi-la, né? Sem forçar barra, sabe? Sem querer já chegando, mas abre um espaço para um diálogo entre vocês. Às vezes o que ela precisa é só ser acolhida. E a disciplina positiva, na semana que vem, vai ter uma live que eu vou falar muito sobre a disciplina positiva, ela vai te ajudar muito, porque a disciplina positiva, a pedagogia sistêmica, ela está baseada no campo magnético da física quântica. E aí é uma metodologia recente, mas que faz muitas transformações. Então, se você puder, também vai ficar gravado, mas se você puder, participe da live, senão ela fica gravada. Então, gente, passando, né, depois de compreender primeiro, para depois ser compreendido, o sexto hábito é crie sinergia, que também vale para você, Monique. É o princípio da cooperação criativa, né? É o que o nosso colega acabou de falar aqui, o que o Armando acabou de falar, né? Gente, peraí que eu estou fazendo coisa errada. Peraí, gente, que eu sumi. Peraí. Eu sumi. Apareceu só o Armando aqui. Então, assim, vamos lá para o nosso sexto hábito, que é crie sinergia, né? E criar sinergia é se conectar com o outro, né? Quando você cria uma sinergia, você ativa o gatilho mental da reciprocidade. O que você faz para o outro tenta fazer para você. Então, um passo fundamental para você trabalhar a disciplina da sua sala de aula é criar sinergia com seus estudantes, é criar sinergia com a família, né, dos seus estudantes. Então, quando você cria essa sinergia, quando você cria essa conexão, né, você começa a criar um outro movimento. Quando a criança percebe que ela é ouvida, quando a criança percebe que ela faz parte do processo e ela se conecta a você, e aí existem várias ferramentas, várias formas de você ir estabelecendo essa conexão, né? E aí por isso que eu trabalho com várias abordagens, porque o ser humano é complexo e a mentalidade da criança e do adolescente é muito complexa, assim como a nossa, mas eles estão em desenvolvimento. E você consegue chegar até ele, criar essa sinergia, você vai ativar o gatilho da reciprocidade. Então, se ele é tratado bem, ele vai te tratar bem. Então, se ele é acolhido, ele vai te acolher. Se ele percebe que ele faz parte, tem a questão do pertencimento, ele vai participar. E aí você acaba com a indisciplina. Você estabelece uma estrutura de respeito e não é aquele controle de sala que a gente ouve muitas pessoas falando, fulano tem controle da turma, mas controla a turma no grito, controla a turma no castigo, controla a turma na punição. As crianças têm medo.
E aí quando as crianças chegam no banheiro, picham o nome dela no banheiro, quando as crianças estão fora da sala, falam mal daquela professora, porque não tem nenhuma conexão, tem um medo. E aí quando a criança está com medo, ela acaba e ela fica ali dentro daquilo. Quando ela chega no segundo segmento, ela passa a não ter mais tanto medo, né? E ela não aprendeu nada, além da matemática e do português, ela não aprendeu nada com desenvolvimento, ela não aprendeu nada com as relações interpessoais. Aí ela chega lá, tem vários professores, um entrando e saindo, ela simplesmente surta. E ela enlouquece os professores do segundo segmento, né? Porque ela não trabalhou as suas emoções, ela só funciona a partir do medo. Ali ela já não tem mais medo, porque ela já sabe o que os professores não podem fazer com ela, né? Então já sabe que tem direitos, já é uma adolescente e muitas vezes não tem medo mesmo. E tem criança que acaba desafiando até o professor que coloca medo, porque são crianças que vêm de uma família tão desestruturada, onde já apanham tanto, onde já são tão violentadas, né, verbalmente, fisicamente, que ela não tem medo de um grito de um professor. E aí essa criança é aquela criança que desafia o professor o tempo inteiro. Então é muito importante a gente criar essa sinergia. Levando para a nossa realidade na escola, né, é o que o Armando falou, é trabalhar com a coletividade, é pensar junto o projeto pedagógico, é pensar junto os projetos que vão acontecer, né, na escola, é juntar. Na escola que eu estou, o professor de educação física fez um trabalho com os professores de matemática do 8º ano e trabalharam junto na quadra. Olha aí, trabalharam o corpo, né? E o 8º ano estava tendo um resultado muito ruim na matemática. E quando a educação física e matemática se juntaram, as crianças, né, melhoraram. E o 8º ano teve um rendimento melhor na matemática. As notas melhoraram. Porque muitas vezes a criança precisa do corpo para aprender, né? A gente não tem uma única memória, a gente não aprende de um único jeito, né? A gente tem a memória visual, a gente tem a memória auditiva, a gente tem a memória tácita. E muitas vezes a criança precisa do corpo para aprender. Então é muito legal você trabalhar com isso também, né? Então essa sinergia faz isso, faz com que os professores se juntem, faz com que os professores comecem a desenvolver ferramentas que estão ali, que não precisa de material, não precisa do sistema, não precisa da família, né? Precisa dos professores se juntarem, terem sinergia, terem conexão e terem a vontade de fazer. Então, o professor abelha, né? O professor proativo é esse professor que vocês estão falando aí. São esses professores que eu convivo no meu dia a dia, né? E repetindo, eu não estou numa escola particular, eu estou numa escola enorme, numa área de conflito, gente. Ontem eu estava aqui na minha casa, fez um barulho, eu falei, nossa, é tiro? Mas eu não moro num lugar que tem tiro, mas eu trabalho no lugar que tem tiro, onde eu tenho que ir com as crianças deitar no chão da minha sala, né? Então, e é nesse espaço que a Valéria faz um trabalho brilhante, é nesse espaço que o Leonardo, que eu falei, que é o professor de educação física, faz um trabalho brilhante. Por quê? São professores abelhas, são professores Ubuntu. A gente se junta para fazer o melhor para aquelas crianças, apesar de todas essas questões que vocês já sabem que acontecem também na minha sala de aula. E aí, caminhando para o 7º e último hábito, eu falo que a live vai ser de 30 minutos, eu nunca consigo, eu falo muito. Apesar do hábito 7 afine o instrumento, né? É o princípio da autorrenovação equilibrada. Então, imagina tem uma pessoa cortando uma árvore com um serrote cego, que não funciona, e ele tenta cortar aquela árvore, e aí uma pessoa vira para ele e fala, olha só, você não quer parar um pouquinho e afiar esse serrote para depois você cortar a árvore? Ele fala, não, esse serrote é bom, esse serrote eu tenho ele há muito tempo, eu já estou acostumada com ele é assim mesmo, mas eu vou continuar cortando a árvore. E a pessoa fica ali levando dias para cortar uma árvore que poderia ter cortado se ela tivesse afinado o serrote. Então, afinar o instrumento é a gente parar, é a gente respirar, é a gente pegar esse final de ano que já traz isso, né? A gente já ouve muito falar nisso, é um momento que as pessoas param para refletir, é um momento que a gente está muito cansado, é um momento que a gente vivenciou várias histórias, a gente vivenciou várias emoções, a gente vivenciou algumas perdas, a gente vivenciou alguns ganhos, né? Eu não sei o que acontece na vida de cada um de vocês que está aqui, que irão ouvir essa live depois,
mas é o momento da gente parar, da gente se conectar com o que a gente tem de melhor dentro da gente. Tem um ditado que fala assim: plante um pensamento, colha a ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Então, que vocês saiam dessa live de hoje com essa percepção da importância de que nós temos na nossa vida e que a gente precisa se colocar nos primeiros lugares da nossa vida. A gente precisa olhar para as nossas forças, a gente precisa olhar para as nossas potências, a gente precisa olhar para as nossas fraquezas e saber que a gente pode sim reconstruir o que a gente vem construindo. A gente pode mudar alguns hábitos, a gente pode tirar para lá aquilo que não é legal, focar no que faz sentido, né? Trazer esses hábitos para a nossa vida. Quando terminar essa live, ela fica gravada e eu vou fazer um comentário colocando direitinho o nome do livro. Então, gratidão por vocês terem ficado comigo nessa manhã. Eu gosto muito de conversar, porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu gosto de trocar informação, eu gosto de estar com as pessoas, isso faz parte da minha natureza. E a rede social me possibilitou isso. Então, as redes sociais, elas são importantes, mas elas precisam saber, né, encontrar, e a gente precisa saber encontrar um momento e um lugar para colocá-las em nossa vida. Então, fiquem bem, fiquem firmes, sigam com o que vocês têm de melhor dentro de vocês. Amanhã, às 10 horas, eu estarei aqui e eu vou falar um pouquinho sobre a quebra de paradigmas, que é muito importante para que a gente possa também seguir com o melhor que a gente tem. Beijo no coração, até amanhã. Tchau!